Comece pelo porquê. Porque são poucas as pessoas e empresas que conseguem inspirar outras pessoas, que conseguem ter grande sucesso, conseguem ter fãs, pessoas que ficam horas na fila esperando para comprar um aparelho, para poder comprar alguma coisa daquela empresa. Ou até mesmo, no livro fala sobre as tatuagens que algumas pessoas fazem de algumas marcas. Então, hoje nós vamos falar sobre o livro Comece pelo Porquê. Nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo e sobre desenvolvimento pessoal. Então, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Então, nesse livro, ele fala justamente sobre esse diferencial dessas empresas, o porquê que essas empresas têm esse diferencial, que tantas pessoas amam essas marcas. Então, ele fala muito sobre o círculo dourado, né? Então, esse círculo dourado seria justamente 3 círculos, como se fosse um alvo, né? No centro eu tenho ali o porquê, depois eu tenho o como e o que. O que ele afirma é justamente que a maior parte das empresas fica somente no o que e no como, né? E justamente ele fala sobre a parte biológica do nosso cérebro, onde o porquê ele é justamente a parte emocional, ou seja, e as empresas que conseguem atingir esse o porquê, né, esse explicar, deixar claro para as pessoas esse o porquê da empresa, é justamente o que as pessoas vão se identificar, ou seja, elas vão comprar produtos daquela marca porque elas se identificam com aquela marca, independente muitas vezes do preço, independente muitas vezes de situações difíceis que virão na empresa, a empresa terá esses apoiadores. Então, quando você fica focado somente no o que, não é? O que acontece? Você tem que ter manipulação, ou seja, você tem que brigar pelo preço, você tem que tentar desmerecer o seu concorrente para que você consiga vender. Só que qual é o problema? Você pode ter um resultado rápido, só que a longo prazo você não tem sustentabilidade. Você sempre precisa estar ali com margens muito pequenas, muitas vezes, porque você não deixou claro esse o porquê. Você não tem fãs, você tem pessoas que querem justamente brigar pelo preço com você, querem justamente por alguma vantagem e não necessariamente porque gostam da sua empresa, gostam da sua marca. Então, dentro desse círculo dourado, ele fala que todas as empresas precisam começar pelo porquê. E daí ele fala muito sobre a Apple, fala muito sobre diversos, então durante o livro ali ele vai dando vários exemplos de vários empresários, de várias pessoas, não só empresários, que começam pelo porquê, ou seja, eles deixam muito claro isso e por isso conseguem ter sucesso, conseguem liderar com grande entusiasmo muitas pessoas. Então, aqui no livro, ele fala justamente sobre a questão de como as empresas fazem um marketing, como as empresas querem vender, né? Então, as empresas começam a falar sobre os seus computadores, sobre os seus produtos, enfim, ele fala sobre os produtos, né? E que ele é um produto de qualidade, que ele é um produto melhor preço, e então, ou seja, as empresas estão brigando somente no o quê, e elas não estão buscando atingir o seu porquê. Então, no livro fala muito sobre a Apple, sobre as propagandas, né, que a Apple fez, que é justamente pensando nesse o porquê. E por isso ela tem grandes fãs, né, pessoas que gastam muito dinheiro com a marca e nem se discute, nem pesquisa outras marcas, porque ela só decide muitas vezes qual é o modelo daquela marca que ela vai comprar. Então, isso por quê? Porque a empresa, até mesmo as propagandas que ela tem hoje, ela não mostra os seus produtos muitas vezes. Ela mostra as empresas, as propagandas que mais têm efeito da Apple, são justamente as propagandas que falam do seu porquê, né? Que é desafiar o status quo, ou seja, ser diferente, desafiar e ser melhor, ou seja, então a marca sempre busca falar sobre isso. E uma outra característica que ele fala muito no livro também, são que essas pessoas, geralmente elas não estão muitas vezes por causa do dinheiro. Como ele fala justamente do Bill Gates, onde ele, mesmo tendo muito dinheiro, ele não precisaria mais estar trabalhando. Ele mostra o seu porquê através de trabalhos sociais. Então, Bill Gates fala sobre o seu porquê, ele mostra o seu porquê, né, através hoje de ações sociais que ele faz com toda a sua fortuna que ele tem. A Microsoft continua, né, ou seja, trabalhando e mostrando o seu porquê, mas ele hoje faz outros trabalhos. Ele não precisaria estar fazendo isso, mas ele faz justamente porque ele tem esse porquê muito claro. Então, a empresa só é um meio para ele mostrar esse porquê. Qual é o seu porquê? Comece da sua empresa pensando sobre qual é o seu porquê. Quando você pensa no seu porquê, você vai pensar no como você vai mostrar esse porquê, como você vai fazer esse porquê. Então, Steve Jobs, por exemplo, ele queria desafiar o status quo, ou seja, ele queria dar poder para as pessoas, indivíduos, que só as empresas tinham. Então, por isso que ele fez computadores, ou seja, como ele vai fazer isso? Através de computadores, através de softwares, através de sistemas de qualidade e que as pessoas, indivíduos, pudessem ter acesso, não somente empresas. Então, ele
pensa no seu porquê, e aí através desse o porquê ele vai no como e o que ele vai fazer. Vai ser produto, vai ser serviço, o que é que ele vai fazer para que esse o porquê dele fique claro. Esse o porquê é uma meta de vida, ele é um desafio que ele busca, não importando o dinheiro em si. Não é? Claro que o dinheiro é importante para as empresas, sem o dinheiro a empresa não sobrevive. Não é? Então, qual é o papel do CEO de uma empresa? O papel do CEO de uma empresa é justamente deixar muito forte, claro, esse o porquê. Quando isso não está claro para a empresa, só está trabalhando no como e no que, a empresa tem grandes desafios ali, porque está sempre sendo, vamos dizer, explorada, não é? Porque ela precisa estar sempre brigando pelo preço, brigando por outras situações que não necessariamente as pessoas compram com ela porque acreditam nesse o porquê. Então, te convido a ler esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o link desse livro, e também tem um outro resumo que eu fiz capítulo a capítulo, que convido também você, caso queira aprofundar um pouco mais ali, aonde você vai ter um aprofundamento melhor sobre o livro, e, claro, te convido também sobre a leitura do livro, que é muito importante. E se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal.